pessoal? Beleza? Aqui é o Lucas do canal Universo Red. Eu aqui com meu chazinho de alto valor. Vamos pro capítulo 4 do livro. O capítulo 1, 2 e 3, vocês acharam pesado, né? Espera só o que tá por vir aí. Tá pesado esse livro. Nossa senhora, você tá doido. Já vai dando joinha no canal aí pra dar uma moral pro pai, né? E vamos embora. Vamos lá. Capítulo 4. Vou pôr sintetizador de voz aqui pra cortar na alta aí, galera. 15. Capítulo 4. O horizonte feminino. Podem os homens fazer seja o que for para impressionar as mulheres. No mundo delas, eles não valem nada. No mundo das mulheres só contam as outras mulheres. É óbvio que uma mulher sente-se feliz quando repara que um homem se volta na rua para ver. Se este homem estiver bem vestido ou se guiar um carro esportivo bem caro, a alegria é muito maior. É talvez comparável àquela sensação experimentada por um acionista quando lê um boletim de cotações da bolsa em alta. Não tem importância para a mulher que o homem seja ou não bem parecido, simpático ou antipático, inteligente ou não. Para o acionista também é indiferente a cor das suas ações. Mas se por outro lado, a mulher repara que outra se volta para ver, o que sucede apenas em casos extremos, pois os padrões com que as mulheres se medem são muito mais duros que os dos homens, então atinge o cúmulo da sua felicidade. Ela vive para isso, para o reconhecimento, para a admiração, para o amor das outras mulheres. Pra mim, ela não disse mentira. E pra você, ela tá mentindo? Hã? O que vale mais pra uma mulher? O elogio de um homem ou o elogio de outra mulher? Faça essa pergunta pra você mesmo, né? Chegue pra uma mulher e pergunte pra ela assim: me dá o nome de 10 mulheres bonitas que você conhece no seu dia a dia e me dá o nome de 10 homens bonitos que você conhece no seu dia a dia. Você vai reparar uma coisa muito terrível, tá? Você vai ver que ela terá muita dificuldade em te dar 10 nomes de homens bonitos e ela vai te dar 10 nomes de mulher bonita assim, ó, no instalar de dedos, tá? Dentro do ciclo social dela. Tá? Meus amigos, a verdade é nua e crua. Tá? Aceita que dói menos. Vamos lá. Esperar a boa vontade do Mulheres. No sintetizador mundo aí. das mulheres existem apenas as outras mulheres. As mulheres com quem se encontram quando vão à igreja, à reunião de pais e ao supermercado. As mulheres com quem conversam no elevador, à porta, nos jardins. As mulheres por quem passam, aparentemente sem lhes ligar nenhuma importância, quando andam nas compras percorrendo as elegantes artérias comerciais ou à noite, nas festas. Medem-se com o que existe nas suas cabeças, não nas dos homens. E para um simples elogio da boca de outra mulher prescindem de bom grado de todas as cortesias desajeitadas dos seus amantes que não podem deixar nunca de ser superficiais. Pois os homens não fazem a mínima ideia do mundo em que as mulheres realmente vivem, e nos seus hinos de louvor não se dão conta de todos os pontos de vista que são, de fato, importantes. Então, as mulheres não querem agradar em nada aos homens? É preciso não esquecer que os homens são a sua base material, mas as necessidades dos homens poderiam ser satisfeitas com muito menos despesas, já que estes, no que respeita às mulheres, as consideram praticamente apenas as mulheres, as consideram praticamente apenas símbolos de sexo e reagem perante a pintura delas com uma certa estranheza. Bastariam, por exemplo, cabelos compridos, lábios pintados, camisolas apertadas, saias curtas, meias transparentes, saltos altos. Mas essas obras vivas de arte feminina que se encontram nas elegantes artérias comerciais de Paris, Roma ou Nova York estão muito para além dos desejos e da compreensão dos homens. Colocar uma boa sombra nas pálpebras e esbatê-la como mandaram as regras exige uma cultura elevada, a escolha de determinado batom, a técnica de o aplicar da melhor maneira com pincel ou diretamente em camadas ou não, equilibrar como deve ser as vantagens e inconvenientes das pestanas postiças e, por fim, harmonizar tudo entre si com o vestido, a estola, o casaco, a iluminação, exigem uma formação especializada. Ou seja, imbecilidades. Porque um homem de verdade sequer se importa com essas coisas. Pelo contrário, quanto mais bela e natural a mulher, melhor. Tá? Mas as mulheres não aceitam isso. Por quê? Porque a maioria das mulheres são feias. Tá? Os homens lidam muito bem com essa situação porque o homem é refém da cara que tem. Basta você olhar para esse que vos fala. Tá? Que não há nada de estético assim, não. Recurso estético? Zero. É o cabelo cortado e a barba parada. E acabou. Mas eu sei que eu sou feio. Eu já sei disso daí. E tô muito bem assim. Minha autoestima é muito elevada. Se metade das mulheres do mundo tivesse metade da minha autoestima, meu amigo, elas estavam boas demais. Elas estavam felizes da vida.
O problema é que as mulheres sofrem de autoestima. Por quê? Porque quando elas se olham no espelho sem esse aparato, sem essa papagaiada toda, elas se sentem horríveis. Tá? Qual é o homem que está me ouvindo agora que nunca passou por isso? Eu vou ligar para você no vídeo, diz ele para a mulher, e a mulher: não, espera aí que eu tô feia. Ou tipo, não vem na minha casa sem me avisar porque você vai me encontrar feia. Quer dizer, a mulher só se enxerga bonita depois que ela utilizou aquela milhares de aparatos que a estética lhe proporciona. Ou seja, a mulher, ela é um ser incompleto na sua essência. Ela é uma mulher em construção o tempo inteiro. Ou seja, ela é feia. Essa é que é a verdade. Então, você mulher, que só se sente bela quando você usa uma maquiagem, um cílio postiço, um mega ré no cabelo ou um sutiã com bojo, você é feia. Você é feia. Tá? Nós homens, nós não temos problema com isso. Nós já sabemos que a maioria de nós somos feios. Pouco importa, mas você é feia. Aceite. Tá? Aceite que você é uma mulher feia. Tá? Porque quando o homem criou a estética, deixa eu explicar para vocês uma coisa. Quando o homem criou a estética, ele criou a estética para que a mulher utilizasse os batons, os pós, as bases, os cílios, para corrigir imperfeições da beleza que ela já tenha. Ou seja, a tinta de cabelo ruivo não é para você que é da etnia loira ficar ruiva. Pois se você fizer isso, você vai arrebentar com o seu cabelo. A tinta de cabelo ruiva é para mulher que é ruiva prolongar por mais tempo a sua condição de cabelo ruivo. A tinta loira é para mulher que já é loira prolongar a sua condição de cabelo loiro. Aí você vê uma mulher que é parda, mestiça com índio de cabelo loiro. Ela é uma quimera, é uma mutante. E elas se acham belas quando elas fazem isso. Nossa, eu nasci mulata do cabelo encaracolado, eu vou ali fazer um alisamento russo no cabelo. Como se existissem mulatas do cabelo encaracolado na Rússia. Mas ela quer ter o cabelo liso, o cabelo da russa. Ou seja, ela não é suficiente em si mesma. A estética que a natureza lhe concedeu não é suficiente para ela, ela se sente horrível. Então, é um poço de insegurança constante. Os homens não são capazes de descer nesse nível de consciência mesmo, não é? Então, como é que os homens vão apreciar a beleza da mulher maquiada? O homem tem que fazer um esforço muito grande, ele tem que abaixar uns 40 pontos de QI para poder olhar para uma mulher com cílios falsos, maquiagem falsa, a cor do cabelo é falsa, o preenchimento labial é falso, o volume do seio é falso, o volume da bunda é falso, a altura dela é falsa porque ela está de salto. Ou seja, o homem ele tem que descer num nível de existência e num nível racional gigantesco para apreciar isso como uma beleza genuína. Então a mulher não espera que o homem faça isso mesmo. Portanto, o elogio feminino, quer dizer, o elogio de um igual, que tem o mesmo esforço que ela, que passa pelo mesmo que ela, vale muito mais do que o elogio masculino. Então, quando o homem vê a mulher montada no salto e diz, nossa, você tá bonita, e quando ele vê a mulher acordando com a camisa dele, uma calcinha, ele fala, nossa, você é a mulher mais bonita do mundo, para a mulher essas duas coisas não significam nada se ela não tiver um equivalente de uma mulher, certo? Então, ou seja, você pode elogiar a sua mulher o tanto que você quiser. O que vai ficar é quando ela chegar no trabalho e a colega dela de trabalho fala assim, nossa, adorei o seu cabelo. Isso daí para ela vale mais do que todos os elogios que você fez para ela durante a semana em casa. Ou seja, o seu elogio quanto homem não serve para a mulher. Por quê? Porque você não tem a ciência necessária para compreender o esforço que uma mulher faz para ficar bela. Aí você vê, por exemplo, essas mulheres na internet dizendo o seguinte, né? Que isso é um outro assunto, né? Mas o exemplo serve. As mulheres dizem assim, por que eu tenho que dividir a conta com um homem, sendo que eu gastei tanto para fazer o cabelo, tanto para fazer a unha, tanto para fazer não sei o que, tanto para fazer o cílio, tanto para não sei o que. Aí você olha e fala assim, o que eu tenho a ver com isso? Eu não quero nada disso.
A mulher que se gloria dos seus recursos estéticos e usa disso para se valer sobre um homem é a mesma coisa de um cara que está vendendo um carro. Vamos lá ver um exemplo. É a mesma coisa de uma mulher que está vendendo um carro. Um cara que está vendendo um carro e ele vira o seguinte e fala assim: o meu carro tem roda 19, naturalmente ele tem roda 17. O meu carro tem um som que vale 10 mil. Mas você não quer um som. Você quer o som original do carro. O meu carro tá adesivado, tá com esse aerofólio aqui que eu coloquei, tá com isso, tá com isso, tá com isso. Fala assim, meu amigo, eu só quero o carro. Os acessórios você pode tirar. Quanto é que custa sem o acessório? Aí o cara dono do carro vai dizer assim, não, sem o acessório eu não vendo, o acessório é o carro. Então, ou seja, a mulher maquiada, a mulher que se monta e baseia a estética dela naquilo que ela produz artificialmente, é semelhante ao vendedor de carro que quer valorizar o carro pelo recurso estético que ele adicionou no carro. Sendo que às vezes o carro é uma bosta de carro. Você tá entendendo? Mas como ele meteu um monte de recurso estético, papagada, trocou a cor, trocou a roda, trocou isso, trocou aquilo, o carro continua uma bosta. Só que agora ele está enfeitado. Né? Então a mulher é isso. Né? A mulher que se vale do recurso estético para se promover ou para se sobressair em relação ao homem. E o elogio feminino, ele tem muito mais valor que o elogio masculino, justamente por causa disso. Porque a mulher consegue reconhecer essa dificuldade que o homem não é capaz de reconhecer, né? A não ser um homem que seja imerso no universo feminino. Aí, por exemplo, um estilista de moda que tem a sua opção sexual voltada para o feminino, certo? Então ele vai saber avaliar essa mulher no mesmo nível de consciência com a mulher. Por quê? Porque ele vive o ambiente feminino. Então o elogio desse cara vale mais do que o elogio do namorado. Senhores, é pesado, hein? Vamos lá. Especializada. O homem não tem interesse nenhum por isso, não se especializou em nada relacionado com mascaradas femininas, e assim, é-lhe radicalmente impossível apreciar. Cagamos pra isso. 16. Adequadamente obras de arte ambulantes dessa natureza, porque para tal é necessário tempo, dinheiro e uma limitação espiritual infinita, condições que encontram exclusivamente nas mulheres. Por outras Concordo. palavras, uma mulher só quererá impressionar um homem ao ponto de ele ficar junto dela e de alimentar, no sentido mais amplo, entenda-se, tudo que ela investe em si, para além disso, visa as outras mulheres. Eita, aqui tá uma realidade, tá? Ai, Lucas, eu não concordo com isso, não. Você quer enganar quem, filha? Eu você não engana. Aqui a Esteve lá não tá contando novidade pra mim, não. Tudo que uma mulher faz, que tá além do desejo do homem, que é o quê? Pouca roupa e pouca maquiagem, ela tá fazendo pra outra mulher, meu amigo. Então, não pense em você que a sua mulher tá se produzindo pra você, não. Não cai nessa conversa, mano. Não cai nessa conversa. Não vai por isso aí, não. E se ela disser que é pra você, nossa, eu entrei na academia pra ficar gostosa pra você. Aqui pra você, ó. Nossa, eu aumentei o cabelo porque você gosta de mulher do cabelo grande. Eu vou colocar o cabelo grande porque você gosta, meu amigo. Não cai nessa conversa, mano. Não cai nessa conversa, não. Vamos lá. Mulheres. Para além da sua função de sustentador, a mulher não liga qualquer importância ao homem. Quando uma empresa anda em busca de um elemento de trabalho de elevada categoria, procurará atraí-lo, tanto tempo quanto for necessário, com as mais aliciantes promessas, até essa pessoa ceder. A empresa sabe que assinando o contrato, verá suas diligências bem recompensadas. Tem sempre a faca e o queijo na mão. Com as mulheres passa-se o mesmo. Deixam aos seus maridos a liberdade suficiente para que eles, mesmo assim, prefiram a sua companhia à rescisão do contrato. Em geral, pode-se comparar muito bem uma mulher com uma firma. Assim como a firma é um sistema neutral para a obtenção do maior lucro possível, assim a mulher está ligada ao homem que para ela trabalha, sem amor pessoal, sem malícia e sem ódio. De fato. E eu posso ir além desse exemplo aqui. Vamos comparar a mulher a uma firma. É os caras chegando e ela recebendo a proposta, ou seja, é o balcão de emprego. Então a mulher tá atrás do balcão recebendo o currículo. Deixa vir o currículo. E os caras vão lá meter o currículo para ver se consegue a vaga naquela empresa. O único trampo da mulher é escolher. Porque se a mulher, assim, numa escala de 0 a 10, ela é nota 5, ela não precisa chegar em homem, não. É os caras que chegam. O trampo dela é escolher. E ela ainda escolhe errado e bota a culpa das escolhas erradas nos caras. Então, meu amigo, se você vê uma bonitinha mais ou menos aí sofrendo por causa de homem, provavelmente a culpa é dela, meu amigo.
Não caia na conversa dela. Hã? A culpa é dela. Ela que escolheu errado. Ela que se lascou. Ela que julgou errado. Ela só tinha que escolher. Tava cheio de cara chegando nela. Ela que escolheu o traste. Hã? Ela é a firma que recebe os currículos, meu cara. E os caras vão meter no currículo lá para ver se vão ser contratados. Então, se ela analisou o candidato errado, ela utilizou critérios tortos, né? Ela usou a bússola do Jack Sparrow, né? Aquela bússola que roda para todo mundo é lado. Problema dela, meu querido. Você não tem nada com isso. Tá? Não deixe ela descontar em você fruto das decisões erradas que ela tomou no passado. Porque é ela que escolheu. Se você está conhecendo ou você está namorando uma menina mais ou menos bonitinha aí, que precisa de muito recurso estético para ficar fotogênica, não acredite nela quando ela disser que ela foi vítima de um homem cafajeste. Porque provavelmente ela dispensou um homem bom, um bom cara, para poder dar chance para um cafajeste. E provavelmente ela sabia disso e ela tentou mudar o cara. Ela achou que ela tendo superpoderes vaginais, ela ia conquistar o cara e fazer o cara se sujeitar à vontade dela. Então não tem ela na conta de uma inocente. Não acredite no que ela diz, porque provavelmente ela estará mentindo na sua cara e você será um trouxa, se acreditar. Hã? Na mulher feia você acredite. Hã? Provavelmente poucos caras chegaram nela e os que chegaram, meu amigo, não estavam bem intencionados. Essa mulher sofreu pra caralho. A bonitinha, meu amigo, a que ficou meia hora na frente do espelho e virou uma nota 8, meu amigo, não acredite nela. Provavelmente ela estará mentindo, certo? Vamos lá. Tá ficando bom, hein? Vamos lá. Ódio. Se ele a abandona, é evidente que se enche de medo, pois a sua existência econômica está em jogo. Mas trata-se aqui de um medo racional, tem origens racionais e admite como a compensação exclusivamente racional. Aqui a gente tem que fazer um parênteses, porque nessa altura, a maioria das mulheres do mundo não trabalhavam. Elas dependiam 100% do capital do homem. Hoje essa situação está bem diferente. Então a gente tem que fazer as devidas correções, certo? Vamos começar no sentido que é o seguinte: 80% do orçamento familiar hoje está na mão da mulher. Porém, como é que funciona as configurações das famílias brasileiras? O homem ganha entre 60% e 100% da renda do agregado familiar, na maioria dos casos. Ou seja, então, se você conhece um casal no Brasil, que são casados, a chance desse cara ganhar mais do que a mulher, ou o dobro, ou o triplo, ou ganhar todo o dinheiro da casa é muito grande. Porque existem mais homens que sustentam mulheres do que homens e mulheres que ganham o mesmo salário. Essa é a configuração das famílias brasileiras. Ou seja, o cara ganhando dinheiro e a mulher ganhando menos dinheiro. Tá? Então, nesse arranjo novo que nós temos aí de sociedade, essa lógica ainda se aplica. Então, a mulher não vai colocar a segurança financeira dela. Não é porque ela não trabalha, é porque, vamos dar um exemplo prático, o homem ganha 5 mil e a mulher ganha 1.000. Ou seja, a mulher entra com 1.000 dentro da relação e tem acesso ao estilo de vida que 6 mil proporciona. Ou seja, 5 mil quem agrega é o cara. Portanto, se ela perde esse cara, ela desce drasticamente de estilo de vida, que é um estilo que está muito acima da capacidade financeira dela. Ou seja, ela não vai colocar isso em risco, certo? Então é muito vantajoso da parte da mulher que ela faça alguns arranjos, faça algumas concessões para manter essa condição. Mas não é porque ela não trabalha. Quer dizer que o homem que ela trabalha tem uma capacidade de adquirir recursos muito superior à dela. Então ela se associando a esse homem, ela não vai matar a galinha dos ovos de ouro, certo? Então, por exemplo, eu estou ganhando R$ 1.200, eu sou caixa de supermercado. O meu namorado é encarregado numa multinacional, ganha R$ 6.000. Então eu tô aqui de caixa de supermercado, eu tô tendo acesso a R$ 7.000 de salário. Então eu tenho o estilo de vida de uma mulher que ganha R$ 7.000 de agregado familiar. Eu não vou matar a galinha dos ovos de ouro. Você tá entendendo? É isso que ela quer dizer aqui. Então, trazendo para a nossa realidade atual, podemos encarar dessa forma. Porque a maioria dos homens que são casados ganham mais do que as esposas, certo? Então essa lógica serve para hoje. Então, vamos continuar. Racional sem se abrir em precipícios.
Por exemplo, a de ela poder fazer um novo contrato com outro homem. Esse medo não tem, por conseguinte, nada em comum com os seus sentimentos de um homem que, perante a mesma situação, se consome em ciúme, complexo de inferioridade ou compaixão por si próprio. E é um mecanismo biológico das mulheres, né? Imagina na sociedade tribal, um macho alfa invade aquela tribo e toma as fêmeas daquela tribo e mata o macho rival. Então as mulheres têm então uma capacidade de se adaptar ao novo macho dominante. Certo? Então esse giro de chave que a mulher dá de 180 graus é uma defesa biológica. Isso não é um defeito da mulher. Atenção, você que é um cara aí que fala assim, nossa, mas a minha namorada dizia que me amava, dizia que tinha sentimentos por mim, 3 meses depois já tá dizendo que amou outro cara. É a biologia dela, meu amigo. Aceite que dói menos. Aceite que dói menos. Certo? Isso é uma característica, é um traço biológico do psiquismo feminino. Você tem que lidar com isso. Não tenha isso como um defeito. Isso não é um defeito. Hã? Isso não é um defeito. O nome desse sistema é hipergamia. É hipergamia. Ou seja, a capacidade que a mulher tem de se adaptar ao melhor macho possível. Então a mulher sempre quer o andar de cima. Ela sempre quer o melhor cara. Ou seja, se chega um melhor cara e consegue dominar o ambiente, consegue retirar aquele cara que está ali, ela se adaptar àquela nova situação, aquele novo cara, é um imperativo biológico natural da mulher. Da mesma maneira que o homem é poligâmico naturalmente. Ou seja, para a sociedade funcional, para a sociedade ser funcional, o que precisa ser feito? A mulher tem que suprimir a hipergamia, o homem suprimir a poligamia. E os dois entrar num acordo fictício que é a monogamia. Aí funciona bem. Aí funciona bem. A monogamia é funcional, mas ela não é natural. O que é natural é que a mulher seja hipergâmica, sempre dê prioridade para o melhor homem possível, né? Pelo maior período de tempo possível. E qual que é o natural? Que o homem seja poligâmico, que ele tenha o máximo de mulheres possíveis. Né? Prova que isso é verdade. A prova é o seguinte: quantas mulheres você conhece que preferem homens castos do que homens experientes sexualmente? Hã? Faça essa pergunta aí pra você. Né? O que a sua namorada iria preferir? Que você fosse um homem sem experiência com mulheres ou que você fosse um homem com vasta experiência com as mulheres, né? Em matéria de sexo? Ou seja, a pré-seleção feminina está voltada para o cara alfa, né? Para o cara mais top possível, sempre. E o que é esse cara? É o cara que tem maior robustez física, maiores capacidades cognitivas, genética privilegiada e experiências com fêmeas, meu Deus do céu, para lidar com o imperativo feminino. Esse cara é o que a mulher vai querer se associar ao maior número de tempo possível. Então essa virada de chave que a mulher dá no cara, onde ela escolhe um outro cara melhor, larga o cara e vai para o outro, ou o casamento dela acabou, ela se associa a um cara melhor, superior ao anterior, isso é natural, meu cara. É tão natural quanto você que está dentro da sua monogamia estável vê uma mulher rabuda na rua e você olha e se interessa. Ainda que seja num relance, num estalo de dedo. Também é natural. Ou seja, homens e mulheres possuem estruturas psíquicas diferentes na dinâmica das relações. Né? O homem é naturalmente poligâmico e a mulher é naturalmente hipergâmica. O homem tem que suprimir a poligamia dele para se dedicar à monogamia. E a mulher tem que suprimir a hipergamia para se dedicar à monogamia. São contratos, são acordos, não funciona. Né? Se a mulher entrar na monogamia e continuar exercendo hipergamia, ela vai sabotar o relacionamento. Se o homem entrar na monogamia e começar a privilegiar o seu lado poligâmico, ele vai sabotar o relacionamento. Vai dar ruim. Você está entendendo? Então você tem que observar na mulher que você vai se relacionar com ela, se ela está exercendo essa hipergamia com você, ou se ela viu em você um potencial parceiro e está suprimindo o impulso hipergâmico dela na sua presença. Porque se diante de você, um homem que se apresentou para ela como um possível parceiro, ela não suprimiu o impulso hipergâmico, é porque você não é o alfa, meu amigo, você é o beta. Tem cara melhor orbitando ela só está esperando a melhor oportunidade. Você não é a primeira opção dela. Segura essa verdade aí, meu amigo. Ela tem outros caras orbitando ela e você não foi o escolhido ainda. Você é a última opção. Você é o prêmio de consolação dela. Ou seja, na hora que der errado com os alfas, eu me associo a esse beta, que é o melhor que está tendo no momento. E muito cuidado ao se associar com uma mulher dessa maneira.
Porque se ela não identificou você, perdão, como um potencial macho, logo de cara e já dispensou a concorrência, meu amigo, a chance de você tomar uma substituição no meio da partida é grande, hein? Fica de olho aí. Observa bem a mulher que você está se envolvendo, meu caro. Se ela está suprimindo o impulso hipergâmico dela ou se ela está se potencializando de uma maneira hipergâmica para fisgar um cara melhor do que você. Fica esperto, meu cara. Vamos lá. Próprio. Como um homem só abandona uma mulher por causa de outra mulher e nunca para ser livre, não existe para a mulher qualquer motivo para o invejar ou sequer de situação. A aventura existencial que o seu marido vai viver em virtude de um novo amor para com outra mulher. Observa a ela da perspectiva de um pequeno empresário que perde o seu melhor empregado em favor de um concorrente e tem que se dar ao trabalho de arranjar um substituto útil. Desgosto de amor é para uma mulher, na melhor das hipóteses, a sensação de se esfuma um bom negócio. Por isso, é igualmente absurdo que um homem considere a sua mulher fiel só por ela não enganar com outros homens que, aos seus olhos, são mais atraentes que ele próprio. A hipergamia. Né? O fato dela não cometer o adultério, cometer o ato em si, não significa que ela é fiel. Significa que ela está suprimindo esse impulso para uma melhor oportunidade. Né? Vamos lá. Próprio. Porque havia ela de o fazer enquanto ele próprio. Porque havia ela de o fazer enquanto ele trabalha bem para si e lhe proporciona aquela felicidade que realmente lhe interessa. Nada tem de comum, fundamentalmente, a fidelidade de um homem com a de uma mulher. As mulheres são, ao contrário dos homens, insensíveis ao aspecto exterior do seu companheiro. Se uma mulher paquera o melhor amigo do seu marido, pois apenas os sentimentos dessa outra mulher são importantes para ela. Se lhe interessante, o homem não o mostraria tão abertamente. As novas práticas sexuais em grupo não passam de uma variante da paquera, já ultrapassada em certos setores da sociedade. Também aqui só interessam a mulher as outras mulheres e não os homens. A história está cheia de anedotas de reis e príncipes que se divertiam simultaneamente com várias amantes. É raro aparecem historiazinhas picantes iguais a respeito de 17. Potentados femininos. Uma mulher aborrecer-se-ia mortalmente praticando sexo em grupo só com homens. Isso foi e sempre será assim. Se as mulheres reagissem ao aspecto exterior dos homens, já há muito tempo que a publicidade teria tirado proveito disso. Como as mulheres, graças ao dinheiro que os homens para elas ganharem, dispõem de um poder de compra de longe superior ao dos homens. Existem a esse respeito estatísticas concludentes. Os fabricantes procurariam obviamente estimular a venda dos seus produtos por meio de fotografias e slogans publicitários de homens bonitos e fortes com os caracteres sexuais secundários bem evidenciados. Mas verifica-se precisamente o contrário. Para onde quer que se olhe, as agências de publicidade apresentam lidas jovens cuja missão é tornar tentadora a compra de excursões, automóveis, detergente em pó, aparelhos de televisão ou mobílias de quarto. Os produtores de filmes só agora começam a descobrir que podem apresentar as mulheres em vez dos costumados galãs, amantes feios como, por exemplo, Belmondo, Walter Matthau ou Dustin Hoffman com o mesmo resultado. Os homens que sob o ponto de vista físico têm um conceito de valor sobre si próprios muito baixo e que só raramente se consideram belas, são, a seus olhos, apenas as mulheres, podem identificar-se melhor com atores feios. Desde que os papéis femininos importantes continuem a ser desempenhados por estrelas belas, as mulheres consumirão esses filmes com tanto agrado como aqueles em que aparece Rock Hudson, pois só lhes interessam verdadeiramente as mulheres que neles atuam. Ou seja, no universo feminino, o homem é um objeto. Então, quando você vê uma mulher se queixando de ser objetificada por um homem, preste atenção no conteúdo do que ela está dizendo. E observe a vida dela. Provavelmente ela objetifica os homens. Tá? Então ela está acusando o homem de fazer o que ela faz com o homem. Objetificá-lo. Tá? Então a mulher que olha para você e não se interessa por você, pelo que você é de fato, e sim pelo que você representa, ela está te objetificando. Certo? Então, objetificar a mulher é uma legítima defesa do homem. Não tenha medo de fazer isso. Tá? Não tenha medo de fazer isso. Pelo contrário, as mulheres querem isso. Elas só não dizem que querem. E por que elas querem isso? Porque elas fazem isso o tempo inteiro. Objetificar a mulher é você operar no mesmo nível racional que elas. Né? Então elas vão se identificar com o seu modus operandi. Né? Ou seja, por mais que elas se queixem disso e reclamem disso, elas vão querer e elas vão aceitar. Ah, mas não é assim. Ah, não é assim não? Então por que as mulheres se deixam seduzir pelos cafajestes que as objetificam?
Me explique isso daí. Hã? Porque o que o homem cafajeste faz com a mulher quando ele tem acesso a ela? Transforma ela num objeto. Hã? Por que as mulheres se sujeitam aos homens famosos, se jogam no palco para os homens destacados, fazem filas e pegam e choram e escrevem cartas de amor para fãs, como fãs, né, para os ídolos dela? Por quê? Porque o desejo delas é ser objeto dos caras. Hã? Então, assim, dentro da mulher existe um desejo intrínseco da objetificação. Tanto que elas fazem isso com os homens o tempo inteiro. Ou seja, não tenha medo de fazer isso, meu caro. Não tenha medo de fazer isso. Certo? O problema é que elas não vão assumir que nunca. Elas não vão assumir nunca, meu amigo. Elas vão discordar veementemente. E aí você vai observar o comportamento dela e você vai ver que o que ela fala está anos-luz do comportamento prático. Ou seja, o comportamento prático da mulher, todo santo dia, da hora que ela acorda até a hora que ela dorme, é visando a objetificação dos homens. Os homens são objetos que elas manipulam. A mulher, ela não se contenta com o homem tal e qual ele é. Alguma coisa nele ela vai mudar. Alguma coisa nele ela vai colocar o DNA dela. Por quê? Ela vai colocar a impressão dela. Por quê? Porque o homem é um objeto. Ela não aceita o homem como ela é. Elas não são como nós. Pode vir, filha, do cabelo encaracolado, do cabelo liso. Eu não quero que você mude seu cabelo, não. Não corta seu cabelo, não. Fica do jeito que tá. E eu te conheci assim, eu quero você assim. Eu não preciso mexer nada em você. Você tá perfeita assim. Porque você não é um objeto. Agora, a sua mulher provavelmente já disse que roupa que você quer que ela quer que você use. Ela já implicou com o seu corte de cabelo. Ela já implicou pela maneira como você dobra as roupas. Ela já implicou pela maneira como você dirige. Ou pela maneira como você fala. Ou pela maneira como você... Alguma coisa em você ela quis mudar. Ela quis colocar em você coisas que não são você. Ou seja, ela te objetificou, meu caro. Ela está te personalizando. Esse conceito Marx chama de reificação da consciência, né? Rei em latim é coisa. Então ela está coisificando a consciência, né? Então o conceito de personalizar é isso, é você pegar um objeto que não tem as características que você deseja e adicionar nele características que sejam voltadas ao seu interesse. Ou seja, a mulher faz isso o tempo inteiro com os homens. E elas não aceitam que os homens façam isso com elas. Se você fizer isso com elas, você é tóxico. Se você fizer isso com ela, você é opressor. Você está tolindo a liberdade dela, mas ela vai fazer isso com você o tempo inteiro. E para ela isso está normal. Por quê? Porque a mulher, é o que a Sérvia está dizendo, a mulher tem uma visão objetificadora do homem. Então o homem para a mulher é um objeto que ela põe aqui, põe ali, faz isso, faz aquilo. E por que os homens não veem dessa maneira? Porque os homens estão acostumados a se verem na condição de opressores. Mas será que é assim mesmo que funciona? Bom, segundo esse livro, não. E até aqui eu concordo com ela. Vamos continuar. Atuam. Esta circunstância só não chegou antes ao conhecimento do homem, porque ele assiste constantemente à difamação das mulheres umas pelas outras. Aí é a resposta. Por que os homens não pensam dessa maneira? Porque as mulheres ficam se defamando em público. E aí o homem cai nesse enredo de auto-engano das mulheres. E ele acredita que as mulheres são a vítima desse processo manipulatório. Mas na verdade a vítima é ele. A vítima é você, meu caro. Sou eu, é você. E nós precisamos desses conhecimentos para a gente não se tornar vítima desse processo manipulatório. Vamos lá, vamos continuar. Outras. Se ouve a todo momento a sua mulher criticar o nariz torto, o peito liso, as pernas em X, ou as ancas largas de qualquer outra, concluirá logicamente que as mulheres não se podem suportar umas às outras. Concluirá logicamente que as mulheres não se podem suportar umas às outras ou que acham as outras totalmente destituídas de graça. Isso é, contudo, uma interpretação errada. O empresário que louvasse constantemente uma firma concorrente perante seus empregados seria considerado louco. Certamente, dentro de pouco tempo, os empregados o abandonariam. Os políticos têm que representar a mesma espécie de comédia e caluniar-se mutuamente em público. No entanto, Nixon preferiria ser desterrado para uma ilha deserta com Fidel Castro ou Kosygin do que com o homem da rua que elogia e do qual recebeu o seu mandato. Nada o liga ao homem na rua. Mais desenhado do que isso,
Se você não entendeu, aí, meu amigo, você merece o troféu trouxa do ano. Tá? Depois disso daqui, se você acredita na rivalidade feminina, você é um trouxa. Tá? Vamos lá. Rua. Se as mulheres tivessem o suficiente sob o ponto de vista material, de certo prefeririam juntar-se umas às outras do que aos homens. De forma alguma por serem todas lésbicas, repara-se. O que os homens chamam de disposição lésbica das mulheres tem, provavelmente, pouco a ver com o instinto sexual delas. Não, os dois sexos não têm nenhuns interesses comuns. Portanto, que outra coisa senão o dinheiro manteria as mulheres junto dos homens? Elas próprias teriam entre si muito em comum, pois o intelecto feminino e a vida emocional feminina estacionaram a um nível primitivo, ou seja, geral, e não existem, praticamente, mulheres com inclinações individualistas ou aberrantes. Podermos imaginar facilmente que vida animada elas 18. Levariam, umas com as outras, uma vida paradisíaca talvez, se bem a um nível horrivelmente baixo. Mas quem se incomoda com isso? Os homens não estão nem aí para isso. Né? Os homens não estão nem aí para isso. Essa é que é a verdade. O problema é que já existiu na história algumas mulheres que idealizaram essas sociedades utópicas, né, onde os homens não existiam. Né? Inclusive, a origem do termo lésbica vem da filosofia grega, né? Onde uma filósofa grega elaborou uma sociedade onde não existiam homens, né? E essa sociedade ficava situada na ilha de Lesbos, ou seja, o nome lésbica tem relação com isso. Né? São as habitantes da ilha de Lesbos, as mulheres que são autossuficientes, não precisam de homens. A lenda das Amazonas não é isso? As Amazonas, lá no mundo das Amazonas não tem homens. Né? Ou seja, e você já imaginou alguma sociedade onde os homens prescindem das mulheres? Eu nunca ouvi falar. Para mim, os homens nem cogitam essa ideia. Um mundo onde as mulheres não existam, mas as mulheres já cogitaram isso inúmeras vezes. E se as mulheres tivessem, em nível material, tudo que elas precisam para elas, dificilmente elas se associariam com o homem. E você observa isso na prática. Mulheres muito bem-sucedidas e tal. Elas só se associam ao homem se esse homem for altamente subserviente ou se ele tiver ganhos estratosfericamente maiores do que elas. Do contrário, ela não se associa ao homem. Ela não fica, ela não namora com o cara, ela não casa. Ela não fica. É só você observar na sociedade. Observa na sociedade. Essas mulheres aí que são grandes empresárias, essas mulheres que ganharam muito dinheiro, ficaram ricas depois do divórcio. Essas mulheres não se associam a homens, velho. Elas não ficam, entendeu? Só se o cara que fisgar ela tiver uma tenacidade, uma resistência à mulher muito grande, e ele tiver ganhos estratosfericamente maiores. Porque a régua ela não abaixa, não. Ela pode até sair com um cara mais pobre do que ela. Ela pode até oferecer uma noite de prazer para esse cara. Mas ela não dá compromisso para esse cara, meu. E se ela der, é porque esse cara é um capacho. Ela manda e desmanda no cara. Ela não o aceita. A mulher não respeita um homem que ganha menos do que ela. Já aprendam isso daí. Deixe de ser trouxa. Não caiam nessa conversa de que a mulher não se importa com o seu salário, que a mulher não se importa com o tanto que você ganha, que o seu salário não é importante, que a sua profissão não é importante, que o dinheiro não é importante. Não acredite nessa porra, velho. Não acredite nessa porra. Se você acreditar nisso, você é trouxa. Você é um otário. As mulheres não são assim. Elas não são assim. A mulher não suporta sustentar um homem. A mulher não consegue admirar um cara que não a supera no campo profissional. Não seja idiota. Porque se você namora ou casa uma mulher que ganha mais do que você, uma hora ela vai trocar você por um cara que ganha mais do que você e que ganha mais do que ela. Não seja trouxa. Ah, mas eu conheço uma mulher que ela ganha mais do que o marido. Você pode ter certeza, esse cara é um capacho. É por isso que ela tá com ele. Provavelmente ela atrai o cara é cuck. O cara é cuck, o cara deixa outros caras pegar ela. Não seja trouxa. Não acredite no que você escuta de boca de mulher que fala o seguinte: eu não ligo para as questões financeiras, não. Eu aceito viver com um cara que ganha menos do que eu. Não acredite nessa mulher. Você vai ser feito de trouxa. Você vai ser feito de trouxa. Se ela não tiver filhos,
e você for um cara bonitão, com estética privilegiada, você até pode conseguir uma mulher que ganha mais do que você. Mas por pouco tempo, ela vai meter o pé na sua bunda. Quando ela engravidar e conseguir passar os genes para frente, ela vai meter o pé na sua bunda, meu caro. Não acredite na palavra de mulher quando ela diz para você que o dinheiro não é importante. Não acredita nisso aí. Não cai nessa história. Não cai nessa história, meu amigo. Vê as histórias de princesa da Disney. Os príncipes têm tudo dinheiro. Vê lá a Bela e a Fera. A Bela se apaixonou pela Fera. Mas a Fera tem um castelo. A Fera tem empregado. Tá de brincadeira, meu amigo? Hã? Você tá doido? A Fiona se apaixonou pelo Shurek, não foi? Mas o Shurek é o rei do pântano. Quem manda lá é ele. Entendeu? Não tem essa não, meu amigo. Não cai nessa conversa, não. Não cai nessa conversa. Deixa de ser trouxa. Ah, eu sou uma mulher que eu não ligo pra questão financeira, não. Não ligo o escambau, filha. Vai contar mentira pra outro, vai contar história pra outro. Assim, pra cima de Moá, não. Não no meu turno. Não in my turn. Não. Que não, filha. Não tem esse negócio, não. Se você arrumar uma mulher, trate de arrumar uma mulher que ganhe menos do que você. Senão você será trocado. Você vai ser feito de trouxa. Não acredite nela. Não acredite nela. A hipergamia, mano, vai falar mais alto. Hã? Ela vai parar de admirar você. Ela vai parar de respeitar você. Ela vai sabotar o seu relacionamento e você vai se fuder. Porque você vai acreditar na palavra dela. Você vai se lascar. Entendeu? Guarde essas palavras aí. Confie na Estevilar. Ela sabe o que ela tá falando. Mano, ela sabe o que ela tá falando. Isso ela escreveu há 50 anos atrás. Ela não é trouxa. Isso é uma coisa que ela não é trouxa. Tanto que ela se divorciou do marido dela e continua vivendo no regime de partilha de bens. Ela não é trouxa, não. Você acha que ela falou assim? Não, por que a Esther Vilar fez isso? Porque o marido dela ganha muito mais do que ela, meu Deus do céu. Hã? Não caia nessa conversa, meu caro. Não acredite nisso aí. Né? E aqui encerramos o capítulo 4. O vídeo ficou grande, mas aí a gente matou o capítulo de uma vez. O próximo capítulo é mais pesado do que esse. Né? Então, se você quiser acompanhar aí, dá um joinha no canal aí, comenta no vídeo o que você achou. E é isso aí, meus caros. Até a próxima e ó, um forte abraço.